noite. Eu vou falar boa tarde, né, gente? Porque está no finalzinho do dia. Primeiro, dar boa noite, boa tarde para todo mundo que está aqui com a gente no YouTube. Estamos hoje, vamos falar de um assunto super importante. Vamos conversar um pouquinho sobre esse futuro, né, na gestão da saúde. Na verdade, vamos não. Eu vou, que nem vocês que estão online aqui, eu estou aqui para aprender. Para quem não me conhece, meu nome é Malu Sevieri, eu sou diretora da Medical Fair Brasil e faço parte da Federação Brasileira de Administradores Hospitalares. É uma entidade que já está há 51 anos atuando no setor da saúde, com grande importância, e a gente trabalha muito em conjunto. E hoje eu estou aqui com dois integrantes da federação para a gente falar sobre as novas perspectivas da gestão de saúde. Eu vou apresentar, primeiro que é uma honra, né? Eu sempre falo, estou com o Dr. Gonçalo Vecina comigo e com o Plínio Valério, que é diretor regional da FBH, mas eu vou apresentar para quem não conhece eles. E primeiro dar boa noite para vocês. Como vocês estão? Tudo bem? Muito bem, um prazer muito grande estarmos aqui com todos os internautas, né, para podermos acompanhar a palestra do Dr. Gonçalo Vecina, né, um grande profissional, conhecedor e um nome internacional, né? A federação se vê muito envaidecida em ter o Dr. Gonçalo Vecina no seu rol de profissionais de grande atuação no cenário nacional. Doutor Gonçalo, boa noite. Como o senhor está? Boa noite, graças a Deus estou bem. É um prazer estar com você aqui, Malu, com o Plínio e com os internautas que estão nos assistindo. Espero que a gente esteja à altura do que vocês estão esperando para este debate, né? Não, com certeza. Eu vou começar apresentando o Plínio. Para quem não conhece, né, o Plínio Valério, ele é hoje o presidente da Federação Brasileira de Administradores Hospitalares na Regional do Maranhão. E eu queria deixar aqui, né, essa explicação. Muita gente acha que a federação só está em São Paulo, a federação só atua em São Paulo. Não, gente, uma federação atua a nível nacional e ela só consegue atuar a nível nacional por causa das regionais. Então, é muito importante esse trabalho com as regionais. A gente já trouxe aqui, né, algumas pessoas de outras regionais, mas a gente tem pensado em fazer isso cada vez com mais força, porque isso que é o interessante. Primeiro, pelo tamanho do nosso país, a gente tem uma gestão de saúde em cada lugar de forma muito diferenciada, e depois, porque é isso também que traz e enriquece muito os nossos debates aqui. O Plínio, ele é formado em administração hospitalar, trabalha na área da saúde há 27 anos, ele é ex-diretor do Hospital Carlos Macieira, lá no Maranhão, do Hospital do Coração, do Hospital São Luís, do Hospital do Servidor Estadual. Olha, é um currículo enorme. Diretor do Centro Ambulatorial de Diagnósticos Holandeses, diretor da Policlínica do Servidor e, como eu já falei, presidente da nossa Regional do Maranhão. Eu vou pedir para ele contar um pouquinho para vocês do trabalho da Regional do Maranhão e depois eu venho apresentar o Dr. Gonçalo Vecina para quem não conhece. Plínio. Muito obrigado, Malu. Um grande prazer estar com você, com o Dr. Gonçalo. E quero agradecer, naquilo que me compete, a parceria que a Medical Fair Brasil tem com a Federação Brasileira dos Administradores Hospitalares, e essa parceria é extensiva, né, em todas as regionais que a federação atua. É muito prazeroso para nós aqui termos um conteúdo extraordinário do ponto de vista profissional e contar com você e com a Medical Fair sempre, especialmente no fomento do conhecimento e das novas ações que a gestão de saúde precisa. Novos paradigmas estão surgindo e nós vamos agora, depois com o Dr. Gonçalo, ter a oportunidade de conhecer isso mais de perto. Sobre a Regional do Maranhão, eu diria a vocês que ela foi criada em 2017. Fizemos um simpósio inicial de gestão em saúde, e esse simpósio foi muito prestigiado. Foi o primeiro evento que a federação aqui no Maranhão pôde produzir. Naquela época nós não tínhamos pandemia, foi um evento presencial. E, infelizmente, quando nos preparamos para poder ingressar com mais força no cenário
e junto aos gestores de saúde, nós tivemos a pandemia, que nos afastou por praticamente 2 anos deste contato direto, presencial, que eu acho imprescindível. Nada substitui a interação humana. Mas, infelizmente, nós tivemos que nos adequar às novas regras e hoje estamos aqui realizando esta primeira live. E estamos, com certeza, entrando com o pé direito, porque partilhar este momento com você, Malu, com toda a diretoria da federação e, ao mesmo tempo, com o nosso querido doutor Gonçalo Vecina, é uma honra e um orgulho muito grande para mim, que, neste momento, tenho vamos dizer, a responsabilidade de fazer com que a federação seja cada vez mais valorizada e preste aqueles serviços que ela sempre desejou promover, junto à sua base, que são os gestores da saúde. Então, é uma semente que está sendo lançada. Nós temos uma vivência, uma experiência do Maranhão de 22 anos, sempre atuamos no comando de hospitais de relevo, praticamente há 11 anos aqui no Hospital do Servidor, que é também o Hospital São Luís, o HSLZ, e tendo dirigido o Hospital Carlos Macieira, um grande hospital aqui da capital, que hoje é de alta complexidade SUS. Então, a gente conhece razoavelmente as dificuldades, as necessidades e o comportamento, a cultura que permeia e que molda o comportamento humano aqui nesta região. É uma honra para mim estar aqui nesse estado, mesmo pela acolhida que recebi e por aquilo que eu tenho recebido de retorno, em termos de acolhida, em termos de valorização, em termos de, vamos dizer, de toda a interação que a comunidade me ofereceu e me oferece. Então, para mim, é muito gratificante estar aqui e estar prestando um serviço importante para a comunidade maranhense, especialmente ludovicense, né? Que é aqui em São Luís. Agora, a federação tem projetos bastante desafiadores. Queremos fazer, logicamente, com o apoio de todos os nossos parceiros, um belíssimo evento no ano que vem. Talvez um congresso nacional, ou talvez maranhense, vamos analisar bem, mas é importante abrir espaço para que, vamos dizer, os profissionais da casa, os profissionais aqui, a prata da casa, como eu poderia dizer, também tenham condições de se apresentar de uma maneira mais efetiva e o Maranhão brilhar, como é importante que isso ocorra no cenário nacional. Então, a federação é uma porta de entrada, que a gente vai procurar com um trabalho profissional, com bastante seriedade técnica, levar aos nossos gestores o que de melhor pudermos, vamos dizer, oferecer. Eu quero aqui já contar, antes de mais nada, com o apoio de todos, e uma das nossas grandes bandeiras é a gente poder ter um corpo associativo bastante amplo. E isso depois a gente vai poder trabalhar com muito mais ênfase. Seriam essas as minhas considerações. Fico muito feliz em participar desse momento. Malu, a palavra é sua. Muito obrigado, viu, pelo apoio e pelo prestígio. Tenha certeza que nós vamos estar no Maranhão nesse evento, né? É muito importante o papel da federação nessa questão da troca entre os estados, troca de experiência, porque isso forma um administrador, com certeza, melhor preparado, né, Plínio? Obrigada por explicar um pouquinho. E agora eu vou aproveitar para apresentar o doutor Gonçalo Vecina. Ele é médico de formação. Aqui eu tenho um currículo que tem as datas, mas eu vou pular essa parte porque ele já me falou que não é para ler tudo isso. Ele foi diretor-presidente da Anvisa, secretário municipal de saúde de São Paulo,
superintendente do Hospital Sírio-Libanês, e que eu acho que é o trabalho mais digno. Foi e continua sendo professor da USP e da FGV. E é óbvio que ele é membro do Conselho Nacional de Gestão em Saúde da Federação Brasileira de Administradores Hospitalares. O tema, doutor Vecina, que te deram hoje, não é um tema fácil, ele parece ser, mas com certeza essa é uma live que a gente vai voltar a ver daqui a 1, 2 anos para saber, né, se realmente essa nova perspectiva da gestão de saúde aconteceu do jeito que a gente vai discutir aqui. Então, com a palavra, doutor Gonçalo Vecina, para falar sobre essa nova perspectiva da gestão de saúde, disrupção e tecnologia. Bom, muito obrigado pelo convite mais uma vez, né? Quero agradecer muito ao Plínio e a nossa sucursal da FEBH aí no Maranhão, né? E também agradecer a Malu e as palavras bondosas que ela usou para me apresentar. O tema é atual e nós temos que entender por que esse tema, novas perspectivas e a questão da disrupção, né? Quer dizer, disrupção é romper, é rompimento, disrupção é esgarçamento, para tentar resolver alguma coisa de uma forma diferente da tradicional. Nós estamos vivendo um momento... Tem alguns componentes desse momento que eu vou evitar discutir aqui. São as questões políticas, né? Eu acho que as questões políticas são inescapáveis. Nós não podemos deixar de enfrentar as questões políticas. O homem é um animal político, né? E a política é o processo de tomada de decisões na vida coletiva. Então, nós não escaparemos nunca da política. Mas estamos próximos de uma eleição, e de uma eleição bastante conturbada, eu acredito. Então, eu vou buscar não entrar na seara da eleição. Que cada um acumule informações para executar a sua vontade no dia 2 de outubro, né? Mas o mundo, além das eleições, né, está passando por um processo violento de transformações. Uma parte delas, sem sombra de dúvida, tem o aprendizado e as consequências, né, destes 2 anos e meio que nós estamos vivendo com essa situação pandêmica, né? Absolutamente nova. Não tem gente que tenha idade para ter sobrevivido à pandemia da gripe espanhola que esteja aqui hoje, né? Muito pouco, deve ter um ou outro bem velhinho, mas a maioria das pessoas que tenha sobrevivido à gripe espanhola não chegou aqui aos nossos dias hoje, né? Então, eu acho que ter sobrevivido esses 2 anos à pandemia que nós estamos enfrentando já é uma vitória importante. Foi uma luta difícil e que não acabou, né? Provavelmente ainda vamos continuar vivendo mais algum tempo sob a égide de novas variantes, da Ômicron, da isso, daquilo, no nosso meio. E vamos voltar a esse assunto, o Ômicron, aqui. Mas, de qualquer forma, o enfrentamento ao SARS-CoV-2 nesses 2 anos e meio, tanto pelo setor privado quanto pelo setor público, né? O setor privado é menos presente no Maranhão do que no Sul, aqui no estado de São Paulo, por exemplo, né? Mas ele tem uma presença também, vale a pena a gente acompanhar um pouco a nossa discussão, falando de setor público e setor estatal. Mas o que eu queria era, já neste momento, definir para vocês
Quando eu falo em setor público, eu estou me referindo ao setor estatal. Da mesma forma que quando eu falo em setor privado, estou me referindo à saúde pública no setor privado. É bom que a gente tenha claro que não existe saúde que não seja pública, né? Então é uma coisa que precisa já ficar marcada aí. Toda saúde é um bem público. E nós temos que tratar esse bem como um bem público. Seja ela prestada pela iniciativa privada, seja ela prestada pela iniciativa estatal, né? Vou estar chamando aqui de pública, mas é o Estado que presta serviços, particularmente através do SUS. E mesmo esse serviço estatal, ele pode ser prestado para o Estado por uma organização própria do Estado ou por uma organização privada, né? Uma terceirização, uma parceria público-privada, um modelo de cooperação. Sobre isso voltaremos a falar um pouco mais à frente. O fato é que nós estamos vivendo esse meio para o fim, eu espero que seja um meio para o fim, da crise sanitária desenvolvida pela SARS-CoV-2, né? Quer dizer, o vírus vai continuar aí, mas aparentemente ele poderá ter novas mutações, mas não serão mutações tão diferentes do que nós estamos enfrentando hoje com as subvariantes da Ômicron. E por que isso? Pelo número de transformações que esse vírus já teve, ele está chegando ao que a gente poderia chamar do estado da arte do vírus. O que é o estado da arte de um vírus? É a capacidade de espalhamento dele ser muito grande, sem necessariamente aumentar a letalidade. Então, a Ômicron, a BA1, a BA2, que já vivemos, a BA4, a BA5, que estamos vivendo, e está chegando aí a BA2.75, que está vindo de novo da Índia, né? Essas variantes, elas têm uma capacidade muito grande de espalhar. Elas têm uma infectividade muito elevada. Conseguiram colocar o sarampo no saco, né? O sarampo era a doença que nós imaginávamos que é a doença de maior disseminação. Pois bem, hoje a Ômicron, através, em particular, das últimas subvariantes dela, ganhou título de infectividade maior. Mas, provavelmente, vai ser muito difícil aparecer novas variantes diferentes da Ômicron. A Ômicron vai continuar tendo subvariantes, e o que eu espero é que nenhuma subvariante drible a capacidade da vacina nos proteger. As vacinas que nós usamos, a Ômicron driblou a todas. A vacina não protege contra ter a Ômicron. A vacina protege contra casos graves e morte. Estatísticas do estado de São Paulo entre vacinados indicam que o vacinado morre 26 vezes menos do que o não vacinado. Então, vacinar é fundamental. E o que é vacinar? Vacinar hoje, para quem tem acima de 35 anos, são 4 doses. Vai ter uma quinta? Não sei. Com certeza, na quarta nós temos, né? Acima de 35 anos, 4 doses. Abaixo de 35 anos, 3 doses. E amanhã, espero, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária se posicione em relação à vacinação de crianças de 3 a 5 anos com a vacina Coronavac. E logo mais, a Pfizer vai pedir autorização para vacinação acima de 6 meses. Nós estamos tendo mortes de criança, nós estamos tendo 2 mortes por criança por dia no Brasil, né? É lógico que 2 mortes é incomparável com 700 mil mortes que nós temos, mas crianças não devem morrer, então temos que proteger as crianças. Mas a vacina é perigosa. Não existe, essa vacina é seguríssima, né? Nós estamos agora investigando um caso de óbito
com uma das vacinas que nós utilizamos, mas não existe essa mortalidade. Por outro lado, estamos chegando em 700 mil óbitos com a vacina, com a doença no Brasil. Então, é uma mortalidade excessiva. Os jornais, está todo mundo comentando que a expectativa de vida ao nascer, nestes anos, caiu no mundo inteiro pelo aumento da mortalidade provocada pela Ômicron. Nós vínhamos num crescimento contínuo na expectativa de vida ao nascer. Pois bem, começa a cair a expectativa de vida ao nascer sob a égide da SARS-CoV-2. SARS-CoV-2 foi um desastre bem preparado e que nós não enfrentamos de maneira adequada. Veja, a Coreia do Sul é um país de 52 milhões de habitantes. A Coreia do Sul, até antes da Ômicron, teve alguma coisa em torno de 25 mil mortos. 52 milhões de habitantes, 25 mil mortos. O Brasil tem 210 milhões de habitantes, tem 4 vezes mais habitantes do que a Coreia. Se na Coreia morreu 25 mil pessoas, quanto seria esperado, bem gerenciada a crise, que morresse no Brasil? 100 mil pessoas. Quantos morreram? 700 mil pessoas. Isto não foi uma gripezinha, isto foi uma hecatombe sanitária, um desastre sanitário mal gerenciado por nós brasileiros. E aqui eu não acho que é só o governo federal. Governo federal, governo estadual, governo municipal, de alguma forma, todos em algum momento falharam. Alguns mais, outros menos. Mas nós falhamos. Infelizmente, nós falhamos. E temos que aprender com as falhas. Não quero discutir as falhas agora, de novo, por causa da questão política. Mas nós falhamos. Porém, estamos nesse momento de, quem sabe, nos preparando para daqui a 6, 7 meses, quando tivermos uma vacina. Provavelmente vão aparecer novas vacinas agora, feitas particularmente pela Pfizer e pela Moderna, com RNA mensageiro, específicas para a Ômicron. Elas já estão em testes clínicos. Então, nós temos que aperfeiçoar os nossos instrumentos de batalha. É assim que funciona a vida. E provavelmente vamos ter condição de enfrentar melhor esse final de batalha. Porém, nesse mesmo momento, e até fruto da luta contra a Covid-19, nós vimos explodir algumas coisas muito interessantes, como, por exemplo, a telemedicina. Lembrem-se, há 2 anos e meio atrás, o Conselho Federal de Medicina praticamente tinha proibido a telemedicina no Brasil por razões exclusivamente corporativas. Se tratava de defender o emprego dos médicos. Agora, existem evoluções que nós não podemos negar. Evoluções que vieram para o bem, né? Eu, dia desses, participava aí com o pessoal da área de laboratório sobre a discussão de se a farmácia deve fazer teste ou não deve fazer teste. Mas, veja bem, por que a farmácia, se ela pode fazer o teste com toda a lisura, os testes são corretos, sensíveis, etc., por que a farmácia não poderia ser mais um local? Porque os laboratórios vão perder escala. Se os laboratórios perderem escala e os exames ficarem mais caros nos laboratórios, eu tenho certeza que o mercado dará um jeito nisso junto com os processos que nós temos para a regulação disso. Mas eu não tenho dúvida, não tem jeito da gente fugir da telemedicina. Eu tenho certeza que aí no Maranhão vocês devem ter dificuldades, por exemplo, para garantir acesso à ultrassonografia para a população do interior. Um técnico de enfermagem pode passar o transdutor na barriga de um paciente
e essa imagem ser enviada para ser interpretada num centro onde eu tenha um grupo de ultrassonografistas esperando receber isso, e inclusive auxiliando o técnico a passar o transdutor em algum espaço mais adequado? Pode. Qual é a grande barreira para isso tudo acontecer? É a capacidade de transmissão de dados. A capacidade de transmissão de dados estamos próximos de resolver. A instalação do 5G no Brasil nos trará a possibilidade de utilizar a ciência da computação de uma maneira como nós nunca utilizamos. Nós estamos num processo de transformação fantástico. 5G, com tudo que a informática pode nos oferecer, nós vamos ter uma outra condição de oferecer e gerenciar serviços de saúde para a nossa gente. Mas nós temos que aprender como é que faz para usar grandes volumes de dados. Nós não estamos acostumados a trabalhar com grandes volumes de dados. No Brasil, nós temos um laboratório importante que tem trabalhado com grandes volumes de dados, que fica em Salvador, operado lá pelo pessoal do Instituto de Saúde Coletiva da Federal da Bahia, o professor Maurício Barreto e o seu grupo de pesquisa, né, que estão utilizando a capacidade de processamento de dados de grande máquina que eles têm lá, usando em conjunto com algumas outras empresas, e começam a oferecer dados fantásticos, porque eles têm uma base de dados de 150 milhões de brasileiros. Então, quando eu olho para uma população, através da manipulação do Big Data, eu estou fazendo saúde populacional. No momento em que nós precisamos fazer, o que está acontecendo com obesidade, hipertensão, diabetes, tabagismo, cânceres neste país. Nós sabemos muito pouco sobre tudo isso. E o Big Data pode nos ajudar a traçar melhores diagnósticos e desenhar linhas de cuidado. Os vestíveis, a internet das coisas, né? A IoT, né? Tem aí um conjunto de potencialidades muito grandes para que nós possamos prestar um serviço mais adequado para o nosso povo. Junto com a telemedicina, a inteligência artificial e o machine learning, né, as máquinas que aprendem. Então, quantos serviços nós temos no Brasil que tem tomografia 24 horas, 7 dias por semana? Muito poucos. Por que temos pouca tomografia 24 horas, 7 dias por semana? Porque não tem tomografista para isso. Agora, eu posso fazer centros de tomografia que recebem exames tomográficos da periferia para serem interpretados num centro, e esse centro tem uma inteligência artificial que separa as tomografias normais, desculpem, das tomografias que têm que ser interpretadas por um profissional de saúde? Com certeza. Então, nós poderíamos estar com muitos centros hospitalares tendo acesso a diagnóstico sofisticado, com tomografia, ressonância magnética nuclear, ultrassom, toda a área de imagens. Poderíamos estar melhorando a nossa capacidade de fazer exames anatomopatológicos, onde também a inteligência artificial, a machine learning, está entrando. Enfim, tem um mundo se descortinando e nós não sabemos usar esse mundo. Prontuário eletrônico do paciente. Quantos hospitais no Brasil têm prontuário eletrônico do paciente que mereça esse nome? Nós temos 6.200 hospitais. Há dúvidas, mas vamos supor 6.200 hospitais no Brasil.
Quantos dos 6.200 hospitais têm prontuário eletrônico? Talvez 500, talvez 500. A grande maioria dos outros hospitais não tem nem sistemas de processamento eletrônico de dados com mais peso. Tem planilhas, tem Excel, faz as coisas lá em planilhas, para pagamento, para compra, mas dados do paciente, praticamente nada. Nós temos que entrar, e isto é disrupção, na era do digital, porque nós já estamos vivendo a era do digital. Nós estamos falando de saúde 4.0. O que é saúde 4.0? É essa nova saúde que utiliza profundamente a tecnologia da informação. Tudo de alguma forma digitalizado. O que faltava para o pacote fechar era o 5G. O 5G está chegando. Então, agora nós temos que aprender a utilizar e montar projetos de utilização do Big Data, do IoT, da telemedicina, da inteligência artificial, dessa integração homem-máquina. E tentar tirar disso algo que faça diferença no sistema de saúde brasileiro. Temos como fazer isso? Com certeza temos, mas temos que aprender a utilizar essa tecnologia e passar a utilizá-la. Vai ter que haver investimento? Sem dúvida vai ter que haver investimento. A consequência desse investimento será aumentar a eficiência da gestão? Sem dúvida também, né? Mas tem que haver um investimento inicial para que eu possa discutir no momento seguinte os resultados, né? Esses resultados, eles poderão ser mensurados se nós aprendermos também essa outra coisa que nós temos que fazer, que é mensurar resultados na área da saúde. Nós temos que conseguir dar espaço. Essa transformação está em curso, mas ela é ainda invisível na maior parte do país, por causa da nossa incompetência em lidar com os problemas de acesso e, particularmente, de tornar mais eficiente a assistência à saúde. Não nego que nós vamos ter que resolver, no curto prazo, nos próximos 2, 3 anos, a questão do financiamento da saúde. A saúde no Brasil é subfinanciada, né? Quando a gente pega gasto em saúde do Brasil, nós estamos gastando $1.500 per capita ano. A Argentina gasta 2.200, o Chile gasta 2.500. Não vou falar de outros países, porque aí a vergonha é muito pior. Vou comparar com Chile e Argentina, não vou comparar com o México, não vou comparar com a Colômbia, com a Venezuela, que tem situações piores. Mas vou comparar com Chile e Argentina. Tem situações melhores. Grande problema do Brasil, nós gastamos pouco. Quando a gente compara o gasto privado per capita no Brasil, o gasto privado per capita no Brasil é $6.000 per capita ano, frente aos 1.500 com poder de paridade de compra que nós temos. Então, no setor estatal, temos que resolver o problema do subfinanciamento. É lógico que isso não vai se resolver em 1, 2, 3 anos, e particularmente no ano que vem, que vai ser um ano em que nós vamos ter que começar a colocar as contas em dias, que as contas estarão destruídas no ano que vem. Então, o primeiro ano do novo governo vai ser, seja quem for o governador ou o presidente, colocar em ordem a economia. Então, nós da saúde vamos ter que mastigar um ano pior do que este ano, com certeza, do ponto de vista de financiamento. Podemos ser mais criativos, mas vai ser um ano difícil. Essas questões todas que nós estamos discutindo aqui, como incorporar, algumas delas poderão ser incorporadas com um gasto menor, mas nós vamos ter que fazer investimentos. Vamos ter que melhorar nossa capacidade de gestão. A capacidade de gestão, essa está totalmente atrelada à digitalização. Não tem muita saída. Aumentar a eficiência na gestão de estoques, aumentar a eficiência na gestão de pessoas, aumentar a eficiência na gestão de manutenção de prédios, edifícios, etc.,
é dependente da capacidade de investimento em digitalização, com certeza. Nós vamos ter que caminhar muito nesse sentido. Algumas coisas vamos poder fazer no curto prazo, outras coisas vamos ter que deixar para o momento seguinte por falta de investimento. Vamos ter que melhorar nossa capacidade de gerenciar pessoas, com certeza. Fazemos isso muito mal. Vamos ter que andar nesse sentido. Uma saída para isso são as parcerias. Na minha opinião, são as parcerias. Mas tem muita gente, particularmente as pessoas que trabalham com o governo, trabalham do lado estatal, que acham que essas parcerias são só privatização, alimentar a financeirização da saúde. Eu acho que sim, existe a alimentação da financeirização da saúde. Mas, com certeza, a explicação não é essa. Se você for capaz de definir a política, quem executa a política não é substantivo. Então, se o Estado é capaz de dizer o que deve ser entregue para a sociedade, como será entregue, se a partir da iniciativa estatal ou da iniciativa privada, desde que haja auditoria, desde que haja verificação das entregas, eu realmente não acho que esse processo de terceirização seja o grande problema. É lógico, nós olhamos às vezes, por exemplo, para a relação do Estado com as organizações sociais. E em alguns estados, as organizações sociais fizeram desastres tremendos do ponto de vista da corrupção. Mas isso não torna o modelo ruim. Me informa que o modelo foi excessivamente mal utilizado. Então, vamos aprender a utilizar a ferramenta, né? Martelo serve para pregar prego, chave de fenda para parafusar. Se você tentar trocar as coisas, pode até funcionar um pouco, mas não vai ser suficiente. Então, usar de maneira adequada os instrumentos que nós temos à disposição da melhoria da gestão. E também, principalmente, vamos ter que, e aí é uma dependência exclusiva de políticas públicas, vamos ter que melhorar a nossa capacidade no campo da pesquisa, desenvolvimento e inovação. Neste momento, por exemplo, estamos tendo falta de pirona, soro, líquidos para realização de hemodiálise. Por que está faltando isso? Não é porque a gente não tem a tecnologia. É porque está havendo um desacerto no mercado, e esse desacerto no mercado, o Estado brasileiro não está tendo capacidade de resolver. Né? Por que está faltando soro? Porque está faltando bolsa. Por que está faltando bolsa? Porque o preço da bolsa subiu e existe um controle do preço dos medicamentos. Então, se eu não consigo cobrir o custo do meu processo de produção, eu prefiro não produzir. E aí o que acontece? Falta. Só que faltar soro não tem de onde vir. Não tem de onde vir. Não tem como importar soro. Você não vai importar soro mais barato? Se o que encarece, um dos itens mais importantes para encarecer o produto é transporte. O diesel. Agora baixou, mas quanto tempo vai demorar para que os mercados sejam balizados, rebalizados, né? Então, é bastante difícil que a gente vá conseguir resolver isso sem que o Estado se envolva, sem que o Ministério da Saúde se envolva com essas questões. Mas esse campo do complexo industrial da saúde é um campo no qual não tem solução sem Estado. Tem que ter política pública desenhada para esse setor. Mas a gente precisa fazer... Olha, não é que a gente precisa fazer de tudo.
nós temos que lembrar de uma coisa: o Brasil não é o Uruguai. Quando acontece falta de alguma coisa no Uruguai, o gestor do hospital pega um barquinho, atravessa o Rio da Prata e compra em Buenos Aires. O Brasil não tem aonde sair para comprar, não tem 4,5 milhões de habitantes, nós somos 210 milhões de habitantes. Então, não tem saída. Atender 210 milhões de habitantes, ou a gente tem muita coisa que a gente tem capacidade de fazer, ou sempre nós vamos enfrentar, de alguma forma, um desastre. Então, precisamos de gestores do Estado observando essas condições e tentando criar soluções adequadas para as necessidades da assistência à saúde que nós temos formulado. Eu acho que esse conjunto de coisas afeta tanto a ação dos entes estatais quanto a ação dos entes privados. Ser privado não faz com que você escape da escassez de alguns itens. Embora você tenha certa agilidade, se faltar no mercado, faltará também para o setor privado. Portanto, aqui nós temos algo que precisa ser resolvido pelo Estado e que agride a todos os players que estão presentes, né? Então, temos que caminhar no sentido de que algumas dessas soluções sejam verificadas tanto pelo Estado quanto pela iniciativa privada. Uma coisa é certa: o Brasil tem mercado. Então, porque temos 200 milhões de consumidores. Ah, mas os pobres não são consumidores. No caso da saúde, são consumidores, porque quem provê saúde é o Estado. Então, é diferente olhar para a área da atenção à saúde do que qualquer outro mercado que consome coisas de acordo com a sua capacidade de pagar pelas coisas. O que nós temos é que ter uma oferta adequada para a quantidade de consumo que nós temos que fazer. Pois bem, se nós formos capazes de administrar esse ponto que está aparecendo no nosso horizonte, nós podemos ter um Brasil melhor, um Brasil mais igual. Mas, para isso, eu acho que nós temos que entender essa complexidade que nós estamos vivendo e, ao entender essa complexidade, agir de forma a que essas soluções sejam implementadas. Aí tem muita vontade de cada um de nós e tem muita consequência do que cada um de nós irá fazer dia 2 de outubro. Eu vou parar por aqui para a gente poder discutir um pouco com a plateia aí que deve estar cheia de perguntas também. Muito obrigado e vamos às questões. Olha, eu tenho uma mania, doutor Vecina, que eu vou anotando as coisas, né? Eu anotei alguns pontos que você falou aqui, tem algumas perguntas no chat que eu vou fazer, mas eu queria fazer 2 comentários dessa sua fala, que eu acho muito interessante. Quando a gente levanta a questão da alta tecnologia, a implementação dela, e né, agora o 5G já sendo testado e funcionando no Brasil a partir dessa semana que passou, tem uma coisa que, para mim, é muito clara. Tecnologia, no meu entendimento, caminha junto com educação. Não tem como, né, ter essa tecnologia toda disponível e a gente não ter essa educação, porque você vai ter que investir em treinamento, você vai ter que investir em educação, e aí eu vou já deixar o convite, um dia a gente vai ter que fazer uma live aqui para discutir essa questão de educação na área da saúde. Me preocupa muito a questão de como a gente está formando os médicos, os profissionais, né, no setor da saúde, como vai ser esse futuro, mas também me preocupa muito a questão, e já que a gente, querendo ou não, fala um pouco dos órgãos públicos, de como a gente educa a população, né? Então, na questão de que tem pessoas, mesmo no setor público, que acabam fazendo muito mais exames do que necessários e outras que ficam na fila tanto tempo. Então, a gente tem a questão também de educação da população. O que é necessário, o que não é necessário, a questão da vacina, eu acho que a pandemia, ela trouxe muita coisa ruim, mas ela acaba trazendo alguns lados que são positivos, que são as pessoas se informarem mais, irem atrás. Isso, com certeza, vai ter um avanço com a tecnologia. Então, eu queria só fazer esse comentário, que estou refletindo aqui com o que você falou. E aí eu vou começar as perguntas. A Lúcia Estela Lopes. Plínio, depois você pergunta, tá?
ela fez uma pergunta aqui, né, falando que a questão dos serviços de alta complexidade, que são extremamente custosos, e será que com essa disrupção da tecnologia, esses custos vão diminuir? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, por favor. Veja, Lúcia, a questão da tecnologia e da alta complexidade, ela terá que ser enfrentada com alguns dos instrumentos que nós já conhecemos, e o mais evidente deles chama-se escala. Nós temos que melhorar nossa capacidade de escala. Quantos serviços hoje no Brasil nós temos que fazem cirurgia cardíaca? Quantos serviços nós temos hoje no Brasil que fazem mais do que 200 cirurgias cardíacas por ano? Há uma tese muito bem documentada de que um serviço de cirurgia cardíaca que opera menos do que 200 casos por ano mata mais do que cura. Por quê? Porque os técnicos, os médicos, etc., não ganham mão para fazer a cirurgia. Agora, se eu perguntar para você, aonde você quer um tomógrafo? Você fala, eu quero um tomógrafo na esquina da minha casa. Pois bem, eu vou dizer para você que a partir de, sei lá quando, nós vamos ter metade dos tomógrafos que nós temos hoje, funcionando melhor e com protocolos mais adequados de uso. A iniciativa privada no Brasil consome 130 exames de ressonância magnética por 1.000 beneficiários ano. A Alemanha consome 22 exames de ressonância magnética nuclear por 1.000 beneficiários ano. A medicina na Alemanha é pior do que a medicina do Brasil? Não, ela é mais inteligente, tem protocolos. Quem compra um plano de saúde hoje quer o quê? Quer tudo. Veja essa discussão que nós estamos saindo aí o rol é exemplificativo ou taxativo. Olha, adequadamente avaliada a tecnologia, o rol tem que ser taxativo. Ah, mas eu estou pagando. Você está pagando o quê? Para ter exame ou está pagando para ter uma atenção à saúde adequada? Ah, mas eu não quero ir no médico da atenção primária, eu quero ir no especialista que eu já sei que eu preciso. Está errado. Né? Então, aí tem um processo de aprendizagem e nós temos que entender que nós precisamos pensar em escala. Não dá para ter tudo em todos os lugares. Será que o Maranhão deve ter um serviço de transplante de fígado? Quantos transplantes de fígado faz a equipe do Maranhão por ano? Eu não vou responder essa pergunta. Eu sei o que você, maranhense, pensa em ter ou não um serviço de transplante de fígado, mas nós temos que pensar nessas escalas. Veja, nós temos 5.700 municípios no Brasil. Temos 14.000 pessoas em hemodiálise no Brasil. Nós temos uns 800 serviços de hemodiálise. Significa que de 4.900 municípios, 4.800 municípios, os pacientes têm que andar até a cidade mais próxima 3 vezes por semana. Por que não ter uma unidade de hemodiálise em cada cidade? Bom, começa que nós só temos 2.000 nefrologistas. E sem nefrologista não dá para ter. Ah, então vamos fabricar mais nefrologista. Não tem conta que feche desse jeito. A hemodiálise é um exemplo interessante, porque a hemodiálise é um exemplo que o tal de mercado construiu. Não existe uma voragem de ter unidades de hemodiálise, porque a unidade de hemodiálise quase equilibra. Né? Paga muito mal a hemodiálise, o SUS paga mal a hemodiálise, mas não pode deixar de pagar, porque senão os pacientes morrem. Então, como é um negócio limítrofe, o número de unidades está ali, quase certo. Quer dizer, nós temos que começar a olhar
para como a hemodiálise se resolveu, para resolver os problemas de alta complexidade. Cirurgia cardíaca, as grandes cirurgias ortopédicas, os transplantes. As coisas meio complicadas, por exemplo, substituição de cabo de marca-passo. Implantar marca-passo é uma coisa. Substituir o cabo de um marca-passo que está implantado há 5, 10 anos é bem complicado. E custa muito caro. E precisa de muita tecnologia. Fazer uma cirurgia aberta para trocar um cabo de marca-passo implica em correr um risco de uma mortalidade em torno de 25%. Agora, eu posso usar um sistema ultramoderno que vai ter uma mortalidade de menos de 1% associada, porém custa R$100.000 por troca. Então, agora, o que isso implica? Inteligência gestora. Inteligência capaz de responder o que é que eu quero fazer, como eu quero fazer, com que dinheiro eu conto para fazer. É um outro departamento. Nós temos que aprender a fazer isso. Então, a alta complexidade tem solução? Tem solução, mas vai exigir gestão, coisa que nós não temos conseguido fazer até agora. E com certeza também essa tecnologia ela ajuda, né? Ela vai ajudando no ganho de escala. Quando eu li essa pergunta, o primeiro exemplo que veio na minha cabeça é um exemplo bem antigo, mas é a questão do celular. As primeiras pessoas que compraram a linha telefônica, e hoje você não paga mais por isso. Toda a tecnologia, conforme ela vai sendo difundida, com certeza ela fica mais barata. Queria chamar o Plínio para falar um pouquinho, fazer perguntas aqui para o doutor Vecina. Quem sabe ele sabe essa resposta de quantos transplantes são feitos no Maranhão. Ô, Malu, doutor Vecina, parabéns pela abordagem. Eu sou seu fã incondicional, porque sempre que eu assisto suas palestras, a gente extrai um conteúdo muito importante e a gente fica esperançoso com o futuro, porque o futuro sempre é uma caixa de surpresas. Agora, para forjar um futuro, é preciso que nós, gestores, nos dediquemos como a gente precisa e de uma forma ordenada, bem regida, para que a gente possa tirar proveito desse potencial todo que o senhor desenhou e que, ao mesmo tempo, a gente acaba batendo cabeça por falta de recursos e por falta até de políticas voltadas a esses setores todos. Agora, vou centrar minha pergunta num aspecto que me parece muito significativo. Eu, como gestor, eu aprecio muito conhecer o comportamento dos nossos profissionais. E a gente, a cada dia, percebe que, independente do conhecimento técnico, as pessoas hoje estão se desesperançando e aquilo que o senhor tem de sobra, que é o idealismo, que é aquela vontade de ver um futuro melhor, em que a nossa gente pudesse usufruir este tipo de benefício, a gente acaba não vendo isso com a abundância necessária que precisaríamos ver. Então, eu percebo que o comportamento dos profissionais dentro das empresas é um fator determinante. Nós poderemos ter avanços se a sociedade tiver esta convicção que nós temos que avançar. E a gente poderá ter retrocesso se essa mesma sociedade entender diferente. Então, na área da saúde, que é extraordinariamente sensível e é onde se misturam variáveis, tanto estatais como privadas, as pessoas ainda não estão se comportando com aquela responsabilidade que precisariam em poder estabelecer as políticas municipais, de saúde, estaduais, no âmbito federal nem se fala. E todo mundo está procurando compensar isso dentro da sua ação privada, pessoal. E dessa maneira a gente não consegue agregar valor ao produto final. Então, a pergunta, eu desenhei esse cenário porque se a gente não tiver as pessoas mobilizadas, motivadas, os gestores, de uma forma robusta, puxando a corda para a mesma direção,
os esforços feitos na mesma direção, me parece que a gente não vai sair do lugar, doutor Vecina. Como é que a gente, num momento desse, de tantas necessidades, de tantos desafios, se a gente não tem as pessoas pensando de uma forma afastada, muitas vezes, de interesses corporativos e pessoais, como é que a gente implementa isso? Com a experiência que o senhor tem, e o senhor sendo professor de duas grandes universidades, e fazendo esse trabalho de arregimentação de informações, de dados, para poder construir paradigmas, como é que o senhor enxerga esta realidade que hoje nós temos no Brasil? Veja, você coloca a questão no estado da sua complexidade, né? Primeiro, a gente tem que ter claro que nós estamos vivendo, e a saúde é muito complexa, nós estamos vivendo uma situação complexa, a saúde é muito complexa. Não existe solução simples para as questões da saúde. E não existe solução simples para a vida em sociedade. O que é que nós queremos? Nós queremos bem-estar. O que é saúde? É o bem maior, né? A saúde é o bem maior. Veja, a saúde é um dos bens maiores. Eu acho que educação é um bem maior também. Educação, saúde, casa, segurança, transporte, segurança, justiça. Sim. Né? A sociedade precisa dessas coisas todas para viver minimamente, harmoniosamente. Né? Quem é que as provê? É o Estado. As pessoas precisam entender um pouco isso. Quando essa crise sanitária começou, a primeira coisa que nós decidimos foi: temos que paralisar a atividade econômica para diminuir o número de casos. O que acontece quando eu paraliso a atividade econômica? As pessoas passam fome. Qual é a saída para as pessoas passarem fome? Tem que dar dinheiro na mão das pessoas. Opa, mas dá dinheiro na mão das pessoas? Puta moleza, meu. Pois é. Qual é a função do Estado? Eu acho que nós não temos muito claro o que é viver em sociedade e para que serve esse negócio que a gente chama de Estado. Para quem a gente elege de 4 em 4 anos um presidente, um governador e um prefeito. Para quem a gente elege de 4 em 4 anos, vereadores, deputados e senadores. Para que serve alguém que faz leis? Para que serve esse tal de STF que todo mundo está falando tão mal atualmente? Para verificar se as leis estão sendo cumpridas ou não. E se as leis não estiverem sendo cumpridas, as pessoas têm que ser punidas. Como a gente explica o que esse médico anestesista fez ontem no Rio de Janeiro? Só tem uma explicação. Não é que ele é um sacana, ele é um sacana. Mas ele tem o senso da impunidade. O senso da impunidade. Olha, eu desconfio... Isso é muito grave. Eu desconfio que as denunciantes vão acabar sendo presas. Porque nós, brasileiros, perdemos a conexão com a realidade. Tem certas coisas que estão acontecendo no Brasil hoje que são inadmissíveis. Nós queremos leis mais duras, nós não precisamos de leis mais duras. Nós aplaudimos o que a Lava Jato fez. Eu acho que ela não fez nada, tanto é que voltou tudo para trás. Nós temos um país onde aqueles que têm que ser punidos não são punidos. Por quê? Porque nós temos uma relação ruim com o Estado brasileiro. Nós temos que aprender para que serve o Estado
e o que nós queremos do Estado. Nós queremos que o Estado garanta bem-estar social. E para garantir bem-estar social, certas coisas têm que acontecer, de alguma forma, inclusive distribuindo dinheiro na rua para quem precisa de comer. Então, a sua pergunta é uma pergunta extremamente complexa, porque ela exige essa visão, essa macrovisão, que nós não temos, né? Nós temos que aprender, nós temos que discutir política, nós temos que aprender para que servem essas coisas. Como é que se enfrenta uma pandemia com as obrigações do Estado sendo cumpridas. Nós temos que aprender isso. Tem que haver educação para isso. O espanhol tem um ditado que eu gosto muito, que ele diz o seguinte, foi forjado lá quando os espanhóis estavam querendo botar os árabes, porque estavam querendo botar os árabes para fora da Península Ibérica, né? E na primeira batalha que eles tiveram com os árabes, eles perderam a batalha. E aí eles cunharam essa frase. E vieram os árabes e nos deram um pau, porque Deus ajuda aos maus quando os maus estão em maior número que os bons. Qual é a solução do problema? Temos que aumentar o número de bons. Como é que faz para aumentar o número de bons? Vamos discutir o que é que deve ser feito. O que é assistência à saúde? Como é que devem funcionar os hospitais públicos, privados ou estatais? Mas as pessoas têm que participar desse debate. Nós temos que fazer com que mais gente entenda esse debate e queira participar e participe. Se nós tivermos mais bons, nós poderemos transformar o mundo. Senão, não. Uns poucos bons não serão capazes de transformar o mundo. Doutor Gonçalo, é aquele princípio da utopia que o senhor bem colocou numa palestra que fez aqui conosco, né? Também. É um sonho isso. Isso é um sonho, é o que a gente quer. Como brasileiro, é o que a gente quer, anseia e lutamos para isso. Então, realmente, nós temos um potencial e uma condição de chegar onde a gente deseja, mas isso vai depender de um esforço muito grande de todos nós. E, logicamente, bem regido, né, por aqueles que têm a caneta na mão para poder proporcionar isso, ou pelo menos alavancar projetos dessa natureza. Agradeço a sua resposta, como sempre encorajadora, viu, doutor Gonçalo? Obrigado. Eu acho que, além disso, a gente tem que levar isso como um aprendizado, né? Porque é lógico que a gente espera que isso venha de cima, que isso seja exemplo, mas todo mundo é exemplo para alguém. Isso, se a gente conseguir na nossa, né? Eu sempre falo isso, se no nosso ecossistema a gente já conseguir educar alguém, porque isso é muito, o que você estava falando, doutor Gonçalo, é muito da questão da educação da sociedade. E aí, a gente voltando a falar um pouco da parte pública, o Carlos Macedo fez uma pergunta aqui no chat que eu queria compartilhar, que ela vem da fala quando você estava explanando o assunto. Ele coloca assim, Carlos Macedo, do Rio de Janeiro. Doutor Gonçalo, qual é o empecilho para a saúde ser em parte privatizada? Essa é uma bomba, hein? Eu não vejo nenhum... De novo, eu não quero discutir o como, eu quero discutir o quê. Não me interessa quem é dono da padaria, interessa que a padaria venda pãozinho de boa qualidade que o povo possa pagar. Ponto. O Estado, tem que fiscalizar a padaria, para que a padaria venda pãozinho de boa qualidade, por um preço que as pessoas possam pagar. E as pessoas que não podem pagar, eu tenho que garantir o acesso a elas. Ah, bom. Quem compra pãozinho tem direito a brioche. Quem recebe do Estado pãozinho, só pão francês. Talvez. Agora, o que eu quero é que eu tenho que aumentar a eficiência da utilização de recursos do Estado, recursos que vêm dos nossos impostos e que devem ser utilizados para prover as necessidades que nós temos que entregar. A tecnologia
é um fermento fundamental dessa equação. A tecnologia bem utilizada aumenta a eficiência. O que é eficiência? A capacidade de fazer mais com menos. A tecnologia serve para isso. E, eventualmente, fazer melhor. Então, a questão da privatização, do meu ponto de vista, ela é secundária. Eu acho só que o que eu tenho que garantir é o que é necessário para criar o estado de bem-estar social. E isso pode ser feito pela iniciativa privada ou pela iniciativa pública, estatal. Na minha opinião. Só que, para isso, num país onde a impunidade graça, não tem saída. Não pode haver impunidade. Se o cara roubar o dinheiro que foi transferido para ele fazer uma entrega, ele tem que ser preso. Tem que ser punido. E não precisa de mais lei para fazer isso. Já tem lei suficiente. Precisa só que a justiça funcione. Coisa que não tem acontecido no país. Aproveitando esse assunto, a nossa querida amiga Terezinha Covas, fizemos uma live aqui com ela, né, que foi ótima. Ela perguntou, e aí continuando um pouco desse assunto, né, a gente estava falando sobre privatizar a saúde, ela faz um comentário aqui com uma pergunta que eu acho que tem sentido nesse mesmo assunto. A descontinuidade da administração pública não é um agravante para a saúde, uma vez que de 4 em 4 anos a gente muda o governo? Terezinha, a democracia é um modelo imperfeito. Por que é um modelo imperfeito? Porque não existe um modelo perfeito. A perfeição é um instrumento divino, ou seja, dele. Só ele tem a perfeição. Nós não temos. O melhor que a gente consegue fazer é de 4 em 4 anos, às vezes de 5 em 5. Nós tivemos uma ditadura há pouco tempo atrás, que durou 20 anos, e que terminou com um desastre econômico, gerencial, para todo o país. Então, a alternância não necessariamente vai nos trazer essa questão da descontinuidade administrativa. Eu acho que a democracia, com todos os seus defeitos, é a melhor forma de governo. Porém, nós é que escolhemos os que vão governar. Nós, este ano, estamos no 4º ministro da Saúde. Um passou 29 dias. Outro era um militar que não entendia nada de nada. Este que está aí agora é um hemodinamicista, um cara que enxerga o mundo através de um fio de macarrão. E ele está demonstrando que ele é um cara indecorosamente desinformado. O que ele está propondo? Que a gente faça consulta pública para saber se deve vacinar criança? Terezinha, eu entendo a sua pergunta, mas eu acho que nós temos que criar outros instrumentos para garantir que não tenha tanta descontinuidade administrativa assim. Por exemplo, contratos. Os contratos com as organizações sociais são contratos que podem ser fixados por 60 meses. Está de bom tamanho. A cada 60 meses vamos discutir se aquela OS deve continuar ou não, dependendo dos resultados que ela tiver apresentado. Eu acho que não tem que ter uma nova seleção. O poder público tem que ter o direito de descontratar naquele momento, dos 60 meses. Então, eu acho que tem instrumentos que podem ser utilizados. Eu fui diretor de uma agência reguladora, onde você troca o governo e não troca a gestão. São 5 diretores, com um mandato fixo, que não podem ser demitidos. E nós vimos a importância de ter a Anvisa. A Anvisa não se dobrou ao mundo político. E foi bom,
Foi excepcional que ela não tenha se dobrado ao mundo político. Não teve Dória, não teve Bolsonaro, não teve nada. Decidiu tecnicamente sempre. Que continue assim. Então, tem instrumentos para você tornar a questão dos 4 anos menos complexa. Os franceses montaram um sistema burocrático de sucessão que torna essas trocas menos dramáticas. As grandes democracias fazem isso. O problema todo é que nós temos uma democracia muito recente, é uma democracia jovenzinha. Né? Veja, o Brasil é uma democracia que até 1945, que democracia teve? Antes era o império, e o imperador tinha o poder moderador. O que é o poder moderador? Podia dissolver o Congresso ao seu bel prazer. Então, não era uma democracia. Aí nós tivemos a República Velha, de 1889 a 1930. Quem votava nesse período? 4% dos homens que tinham dinheiro votavam nesse momento. Nós tínhamos um tipo de governo que nós chamamos hoje de oligarquia. De 30 a 45, a ditadura Vargas. De 45 a 64, experimentamos uma democraciazinha, que levou um cacete em 64. De 64 a 1985, nós vivemos uma ditadura. Então, de 1985 para cá, quer dizer, na verdade, de 85 a 90, quem governou foi um sujeito eleito por um colégio. Era o vice do cara que morreu. Então, na verdade, de 90 para cá, nós tivemos uma democracia. Nesse período de 90 para cá, nós tivemos bons tempos. E tivemos tempos ruins. Como qualquer país tem. Então, eu acho que nós temos que aprender a viver com esse tipo de governo, que não é o melhor tipo de governo que existe, que é a democracia. E temos que honrar a democracia, tratar bem da democracia, porque não existe saúde sem democracia. Não existe ditadura que tenha um sistema de saúde como o nosso. Então, eu acho que faz parte do amadurecimento da fruta. O amadurecimento da fruta, sendo que fruta é o povo brasileiro. Temos que amadurecer, civilizar-nos. Fantástica a resposta. E aí eu vou encerrar, porque eu sei que a gente está chegando no horário, com uma última pergunta de um grande amigo nosso aqui da Federação, que está em todas as nossas lives, que é o Antônio Azevedo. Ele pergunta de que forma poderemos atualizar a legislação da ANS para que o Fundo Garantidor contribua para o financiamento do setor. Essa é uma pergunta, né, bem específica. Eu acho que nós temos que melhorar muito a ANS. Eu acho que o Fundo Garantidor não tem essa competência toda, eu não acho que tenha tanto dinheiro no Fundo Garantidor que permita que essa atividade possa ser realizada dentro do escopo da ANS. O que eu acho é que as operadoras de saúde têm que aprender a fazer um outro modelo de atenção à saúde. O modelo de atenção à saúde hoje, ele repousa em cima da correção dos pagamentos pelo impacto da sinistralidade. Então, gastou muito, 20% de reajuste. Nunca gasta pouco, então é sempre lá para cima o reajuste. O reajuste é sempre maior do que os índices que medem inflação. Esse é o grande problema dos serviços de saúde privado. Um gasto excessivo, sem um modelo de atenção à saúde adequado. Não tem fundo de garantidor que dê conta disso. E se nós queremos aumentar a população que tem plano de saúde, nós temos que ter planos de saúde mais eficientes. Né? E regulados, né?
que não façam barbaridade. E por que um plano de saúde faria barbaridade? Porque ele se sente impune. Então, essa questão da punibilidade e da transparência e da criação de um modelo diferente é impositivo. Eu acho que nós estamos num momento de maturação. Não acho que dá para ter plano de saúde para toda a população. Eu acho que o mercado da ANS, se o Brasil melhorar muito do ponto de vista econômico, é um mercado que não chega a 30% da população. Olho para isso um pouco com um olhar de quem observa o que aconteceu no Chile. E com isso faço um ceteris paribus. Acho que tem como melhorar a ANS. Né? Principalmente se a gente parar com essa história de porta giratória. Uma parte dos últimos diretores da ANS vieram do mercado e não foram indicados pelas suas características técnicas. Foram indicados porque eram amigos de fulano, ciclano, beltrano, representantes de terceiros. Isso não significa que a ANS tenha sido mal gerenciada, mas isso me deixa com uma pulga atrás da orelha. Na Anvisa, tivemos também alguns problemas desse tipo, mas suplantamos. As agências reguladoras não podem ser pasto do Congresso, e a ANS entre elas. Então, o problema não está no fundo garantidor, o problema está no contexto. É assim que eu vejo isso. Olha, eu vou deixar uma mensagem aqui para todo mundo que for assistir, porque assim, a gente faz lives e a gente vê que as pessoas vão assistindo, né, conforme vai passando o tempo, para ler os comentários, porque a discussão, ela está muito enriquecedora. E falar que a gente tem novidade da federação, a federação está saindo com um curso de inovação em negócios na área da saúde, ainda no final do mês vai ter um lançamento, é um curso online, o professor Vecina está lá com a gente, deu aula também. Agradecer demais a participação de vocês aqui hoje. Eu sempre falo que eu só aprendo e graças a Deus que eu tenho a oportunidade de sempre estar, né, com o professor Vecina, com todos os outros membros da federação, porque eu aprendo muito e tenho a chance de entender e refletir como vai ser o futuro da saúde no Brasil. Pelo menos como a gente acredita, né? E isso ajuda a gente a tomar decisão. Queria agradecer muito a presença do Plínio, do professor, pedir para vocês se despedirem. Vai estar ao vivo, vai estar depois disponível isso aqui, a nossa conversa, tanto no canal da FBH quanto no canal da Medical Fair Brasil, e a gente sempre faz questão de estar divulgando, porque a gente sabe que as pessoas vão vendo e compartilhando. Plínio, suas considerações finais, por favor. Uma gratíssima satisfação estar com você, Malu, estar com o doutor Vecina, estar com a minha querida Federação Brasileira dos Administradores Hospitalares, na pessoa do nosso presidente Márcio Moreira, a querida Eliette de Espírito, nossa superintendente, todo o Conselho Fiscal e o Conselho Nacional de Gestão de Saúde, onde o doutor Vecina é membro ativo. A federação é uma entidade de 51 anos de vida, tem prestado os relevantes serviços a este país, especialmente na área da gestão hospitalar. E agora ela se abre como gestão da saúde, dentro de um espectro amplo. E nós aqui no Maranhão desejamos fazer o melhor trabalho, desenvolver as melhores plataformas para que o nosso colegiado, para que os nossos gestores possam bem usufruir isso e, logicamente, cada vez mais a união faz a força, né, doutor Gonçalo? E é isso que nós precisamos, um pensamento razoavelmente alinhado numa direção para que a gente faça a grandeza deste país, não só na área da saúde, mas como em todos os outros setores da atividade humana. Muito obrigado, agradeço por demais a todos os internautas que nos assistem e nos ouvem, e
me coloco à disposição aqui, como diretor regional da Federação no Maranhão, para poder abraçá-los oportunamente num evento presencial, com toda certeza. Muito obrigado. Doutor Vecina. Bom, dizer da satisfação de ter estado com vocês e de ter contribuído para colocar alguma pimenta no debate, né? Eu acho que talvez tenha exagerado na dose, mas é fundamental que a gente enfrente a complexidade do momento que vivemos, né? É importante lembrar que nós não precisamos só de gente boa. Eu sou gente boa, mas sou insuficiente para transformar, né? O Plínio é gente boa, mas é insuficiente para transformar. A Malu é gente mais insuficiente. A quantidade de gentes boas será fundamental para que a transformação ocorra. A transformação só ocorrerá se nós formos muito mais pessoas querendo essa transformação. Então, vamos pensar nessa utopia, vamos discutir essa utopia para que algum dia nós consigamos transformá-la em realidade. Ela será uma realidade se nós quisermos que ela vire uma realidade. Seremos nós os transformadores da realidade. Muito obrigado a todos e todas. Foi um prazer imenso estar aqui com vocês hoje. Muito boa noite. Bom, depois dessa mensagem do Dr. Vecina, não tenho nem mais o que falar. Boa noite para todo mundo. Plínio e Dr. Vecina, muito obrigada por estar aqui com a gente. E logo, logo, a gente volta com outros temas para debater. Um beijo em todos. Muito obrigada. Obrigado.